Olá, pessoal! Então, recebi um outro vídeo para trazer um react, né, como vocês gostam de chamar, para comentar sobre a aprendizagem. Dessa vez o vídeo é do canal do professor Herbert Almeida, e o tema é como estudar para concursos de alto nível, e quem traz esse depoimento é o professor Bruno Bezerra, tá bom? Eu tive que dar uma olhadinha nesse vídeo antes, geralmente eu gosto de reagir junto com vocês e fazer os comentários em conjunto, mas como o vídeo é grande, dá mais ou menos um pouco mais de 1 hora, então eu fragmentei os minutos que eu achei interessante comentar com vocês, que vai do minuto 12, mais ou menos até o 14h30, depois 17 até 35, que é onde eu vou fazer as minhas observações, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Kátia Horta, sou graduada em psicopedagogia, sou psicanalista, e sou especializada em aprendizagem, principalmente dificuldade em aprendizagem, tá bom? Temos uma plataforma de aprendizagem também, e além dos atendimentos individuais que eu faço para mentoria de todas as áreas, tanto concurso, quanto Enem, quanto língua estrangeira, atendo pessoas de todos os lugares do mundo, principalmente França, Holanda e Japão. Bom, é, lembrando que todos esses comentários são feitos com imparcialidade, com muito respeito, de modo técnico, sem estar desmerecendo ninguém, e nem eu quero que vocês façam isso, tá bom? Então, vamos lá? Vamos colocar aqui. E vocês sempre olhem aqui na descrição do vídeo, os links, os recados que eu deixo. E é muito válido quando vocês comentam também. E eu gosto de ouvir, eu gosto que vocês falem para mim se eu fui respeitosa, se eu não desmereci alguém, tá bom? Por favor, a opinião de vocês para que eu vá, assim, cada vez mais melhorando, tá? Lembrando que os áudios não são lá aquelas coisas, o meu canal não é muito grande, eu não tenho dinheiro para estar investindo com tudo que esse povo tem, né? O meu canal é pequenininho, quem sabe se crescer, vocês me ajudarem nesse crescimento, aí a gente vai investindo e melhorando cada vez mais, tá bom? Então vamos lá? Vamos compartilhar a tela. É bom, sabe, povo? Porque esse daqui, no caso, que eu vou comentar, vai ser legal porque são para matérias muito grandes. Opa, deixa eu dar uma pausa aqui. Porque você tem que... É legal porque eles estão debatendo sobre conteúdo muito grande. Vou colocar aqui no meio, vai ficar aqui bem como se eu estivesse participando da live deles. Olha, gente, que live linda. Olha que imagem linda. Muito chique. Parabéns. Um dia eu chego lá, meu povo. E é bacana que eles vêm falando de bastante matérias, né? E pelo que eu entendi ali, eu estava mais focado no que eles estavam explicando sobre como estudar, tá bom? Mas o que eu consegui entender é da área fiscal, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vou colocar assim, e depois, quando der os minutos, eu vou até deixar aqui para não passar, tá? Daí eu vou pulando, senão assim, essa reação aqui, esse reagindo vai ficar imenso. Vamos lá, pô, pipoca na mão. Estudar essa matéria nova com uma carga horária que começa a ficar estreita, né? Realmente quase um milagre que o concurseiro de alto nível tem que fazer, né? A gente começa a viver um trade-off quando chega um dilema ali, quando chega com aquelas 10 matérias estudadas. Porque, e agora? Eu reviso os conteúdos que eu já estudei, porque nós sabemos que o que não é revisado é esquecido, então você precisa revisar. Ou eu avanço nos conteúdos novos? E tem muito concurseiro que fica no loop infinito. Eu tenho que revisar tudo isso, porque se eu não revisar, eu vou esquecer o que eu já estudei. Só que ele se esquece que tem que avançar nesses conteúdos novos. E uma coisa é certa, viu, Herbert? Em um pós-edital, é muito melhor você ter que revisar 10 matérias que estão esquecidas do que você ter que estudar 3, 4 matérias novas. Porque matéria nova demanda muito mais tempo, porque muitas vezes você nem... Isso é verdade, porque você vê bem, eu já cuidei de pessoas que prestam magistratura, tanto estadual quanto federal, defensoria ou procuradoria, e é a mesma coisa que eu falava para eles. Se você não estudar com o pensamento de já montar o teu material para as revisões, lá na frente você vai cair.
né? Então, eu sempre falava para eles que aquela ideia de Pareto, onde tem um peso maior, aonde você sabe, porque são provas que não são notas imensas, né? São provas que se você for analisar, não é como vocês pegam de técnico e analista, que as notas são altíssimas, são provas bastante cansativas, né? Então, essa observação que ele faz realmente é muito válida, e obviamente que aquilo que você montou, aquilo que você estudou, e você está pensando, está com o pensamento em bater o edital, em bater, não, tenho que terminar, tem que ver tudo isso aqui e tal. Só que daí, quando chegar no final, até aquilo que você estudou, você esqueceu tudo. Então, você vai colocar em risco praticamente 90% ou 80% do conteúdo que já estudou com uma nota muito baixa. E se de repente você estudou 70% do conteúdo com muita qualidade, isso já é garantido você revisando bem, né? E aí, numa reta final, você consegue pegar pelo menos os temas que eles costumam abordar. Mas vamos lá continuar ouvindo, professor. Compreende? Principalmente se nós estivermos falando dessas matérias mais difíceis. E uma outra coisa que eu vejo que aflige o pessoal é que ele estuda essas matérias mais difíceis, como análise de dados, uma economia, uma estatística um pouco mais avançada, e o concurseiro não entende de primeira. Ele não consegue compreender muito bem. E aí ele já se desespera, porque, nossa, como é que eu compreendi o constitucional? Como é que eu compreendi o administrativo? Por que eu não estou entendendo essa matéria? E aí ele não tem a percepção de que cada matéria tem a sua curva de aprendizado. Algumas vão demandar mais tempo. Às vezes você precisa passar 2, 3 vezes pela matéria para as coisas começarem a fazer sentido. Era muito comum acontecer isso comigo. Quando eu estava estudando a matéria um pouco mais complicada, imagina um dentista estudando contabilidade pela primeira vez. Então eu não conseguia primeiro nem captar como é que eu estou debitando a minha conta corrente e aqueles... Deixa eu só fazer um comentário em cima disso. Como funciona a nossa memória, tá? Então, se você já tem blocos de memória, de conteúdos que você consegue criar uma associação, né? Vamos supor que você é formado em direito, e eu não sei, me corrijam, eu não lembro se para você prestar a auditor você precisa ter formação em direito, acho que não, né? Basta ter o nível superior. Mas é verdade, ele acabou de falar que era formado em dentista, ô, dona Cátia. Tá, ainda bem que eu tô raciocinando, né? Então, você imagina ele, que veio de uma área que não tem nada a ver com direito e tem uma quantidade absurda de conteúdo de direito. Então, os blocos de memória que se comunicam entre um e o outro vai ser muito mais difícil, porque vamos supor, vai estudar licitações, vai estudar contabilidade, né? Contabilidade nem é ainda dentro do direito. Então, você imagina, totalmente fora, um conteúdo praticamente totalmente novo para ele, que ele não tem construído esses blocos de memória. Quando você não consegue estudar e associar de modo que você consiga explicar aquilo que se aprende, você, na primeira vez que você estuda, para se formar esses blocos, que é onde fica a dúvida de vocês sobre o espaçamento de revisão, nesses casos, o espaçamento de revisão tem que ser menor. Mas quando o conteúdo é muito grande, é muita matéria, não dá para fazer a maior parte das matérias, espaçamentos curtos para todas, é aí que você vai estudando de modo ativo, de forma bem reflexiva, já na primeira. Talvez na primeira vez você não consiga estudar de modo que você consiga explicar. Se você que está me ouvindo aqui não está entendendo sobre o que eu estou falando, tem uma playlist aqui no canal que eu explico, e na plataforma de aprendizagem para assinantes tem muito conteúdo também gratuito lá, e aí você vai linkando sobre o que eu estou falando, tá? Caso você seja totalmente leigo em relação à neurociência e aprendizagem. Tá, então vamos voltar aqui. Então, o maior desafio é esse, porque se você não tem blocos de memória, então você estudou o conteúdo, você não vai poder dar um espaçamento grande. E não tem nada a ver com aquela curva de esquecimento do Ebbinghaus, tá? A gente já sabe que é muito refutado isso, e que cada caso tem a sua própria individualidade. Então, mas tá, e qual que seria a mediana, então? Geralmente eu falo assim para vocês, vamos supor que você estudou contabilidade, só que se você estudar contabilidade,
não montar um material bem sinalizado, pensando na revisão, só pensando em retomar todo aquele conteúdo, quando você juntar um monte de matéria, você vai se perder. Então, desde o início, tem que ter uma arquitetura, desde o início, você tem que saber a forma que você aprende, o estilo de aprendizagem, desde o início, você precisa fazer o cálculo estratégico, né? Que eu acho que só para assinantes que eu explico um pouco melhor, mas vou explicar rapidamente para você. E eu tenho que colocar isso aqui já, gente, porque conforme ele vai falando, aí vai ficar uma bagunça se eu tiver que explicar depois, tá? Então, nesse início daquilo que ele comenta, você não compra o material e enfia na sua vida. É a sua vida compra o material que se adeque, tá? Então, você faz o teste do estilo de aprendizagem, de repente você é auricular e visual. Aí você vai aprender por PDF as matérias que você tem dificuldade, não. Então, muitos de vocês precisam, já que a gente vem dessa estrutura escolar, né, aqui no Brasil, a maior parte precisa, em conteúdos que têm dificuldade, ver vídeo aula, fazer suas próprias anotações, tá? Então, quando vejo alguma coisa assim, de nível mais alto, só a longo prazo para dar certo mesmo, né? Algo está aumentando. As coisas não faziam tanto sentido. Então eu percebi que, quando eu estava estudando contabilidade pela segunda, terceira vez, foi que as coisas começaram a fazer sentido, que as coisas começaram a se encaixar melhor. Então nós temos que ter essa consciência de que algumas disciplinas... Por quê? Na primeira vez que ele passou, né? Então, por ser um conteúdo novo, então aconteceu um processo que a gente chama de neurogênese. É quando surge novos neurônios. Conforme vai surgindo esses neurônios e você vai compreendendo o conteúdo, vai surgindo outros que vão se ligando, criando arborização, e essas sinapses que são ativadas por causa dessa comunicação, que é uma rede elétrica. Na primeira vez, ok, você conseguiu compreender, codificar. Na segunda vez, você já tem um bloco ali de informação. Na segunda revisão, que vem o outro bloco que vai se conectando aos primeiros blocos, eles vão se relacionando uns com os outros. Muitas das vezes, você não precisa passar na terceira vez. Se você estiver estudando de um modo que você construiu um bom material, com o olhar dentro da aprendizagem, dentro da educação e aprendizagem, numa primeira passada e depois num treino, você vai perceber que vai ficar mais tempo na memória, tomando cuidado para não acontecer a poda neural, e aí você vai conseguir inserir outras matérias, né? Vamos continuar. Vão demandar mais tempo para você se familiarizar com aquele conhecimento. Você tem que deixar o processo fluir. Você não pode querer achar que vai aprender tudo da primeira vez que está estudando aquilo, porque senão você vai ficar num loop infinito das primeiras aulas e acaba desistindo. É mais ou menos como, assim como o Bruno é formado em odonto e eu sou formado em educação física, né? E eu passei na área de controle com muita matéria de direito, contabilidade, e quando você pega a área de controle geral, ampla formação, ela vira um bicho gigante, porque ela junta o direito, junta a parte contábil e entra ainda não só a contabilidade geral, como principalmente uma parte mais de contabilidade pública e administração financeira orçamentária, ainda acrescenta uma auditoria governamental ali e um pouco de administração. Então, você se torna um grande generalista, né? Então, é muito conteúdo. Olha, nos contextos de memória, é, é um estudo muito a longo prazo isso, entende? Já tem a minha admiração, porque não é fácil, porque são ramificações muito diferentes. Eu não entendo muito de contabilidade, mas eu entendo que a parte contábil deve, acho que, cair tributos, deve cair administração financeira orçamentária, deve cair matéria de direito. Então, você imagine o tipo de arborização que vai ser preciso, porque são conteúdos que eu acho que talvez conversem entre eles, mas eu não sei se tem essa facilidade de criar essas associações entre uma matéria e outra. E o problema é que, se são muitas matérias, digamos que você esteja se preparando para o Enem, para vestibular de medicina, por isso que a maior parte praticamente não está trabalhando, a maior parte só fica para os estudos mesmo, muitos estão desempregados. E consegue. Alguns não, trabalham,
e aí consegue separar umas 4 horas no final de semana a mais. Eu estou falando cargo de autoridade, tá, gente? Dentro daquilo que eu já cuidei, quando eu fico linkando também dos alunos que eu cuidei para medicina, tá bom? Que é uma infinidade de matéria também. Então, tem que ser a longo prazo, porque não tem condições de memorizar tanto conteúdo em pouco tempo. Porque você tem que ir estudando a matéria, construindo ela para facilitar a volta. E muitos de vocês não conseguem voltar direito. Então, a orientação que eu dou para vocês é que quando está um pouco longe o concurso, a gente se preocupa muito mais em estudar para criar o primeiro bloco de conhecimento, sinalizando bem o material, principalmente nos temas que já foram abordados, e a gente vai selecionando aonde vamos priorizar a memória, né? E aí, conforme o material vai ficando todo construído, todos os próximos meses facilitam voltar e revisar em cima de mnemônicos, de sinalizações, de flashcard, de anotações e rabiscos que vocês fazem em cima da letra de lei ou em cima do próprio PDF, né? Daí a gente consegue um espaçamento mais curto e passar mais rapidamente no conteúdo, com mais repetições e mais treino, porque você já passou pela parte mais difícil, teve que compreender, muitas das vezes teve que ficar um pouco mais tempo, por exemplo, em contabilidade, e se você usar essa ideia de construção para depois lapidar, muitas das vezes dá certo também, tá bom? Então, aqui eu já vou pular para o minuto 17. Vamos lá. Disciplinas, porque depois que você passou por elas, como eu disse, para revisar esses conteúdos é mais fácil. É como você está na velocidade de cruzeiro. Agora você está revisando aquele conteúdo, você não está mais sofrendo para entender. O que acontece geralmente nas revisões? Pode ser resolvendo uma questão, pode ser revendo o seu material de estudos ali, suas anotações, seus resumos. Você vai olhar aquele conteúdo, você sabe que já estudou aquilo, percebe que esqueceu, mas você, quando bate o olho, você relembra rapidamente, você não sofre mais para entender. Caraca, o que é isso mesmo? Como é que isso funciona? Você não passa mais por isso. É só lembrar. Eu tinha esquecido desse tempo. Por isso que você não pode ficar estudando matérias assim e fazer um monte de resumos. Porque quando você for revisar, como que você vai bater o olho e relembrar, né? Então, quando você estuda, eu sempre falo para vocês, imprimir o material, encadernar o material, só a parte da frente, deixar atrás em branco, porque conforme você for estudando as aulas com os professores, ali tem que ser o seu caderno de anotações, principalmente para um concurso como esse, que demanda uma quantidade absurda de matérias. Você imagine, você já tem um monte de matéria, você faz um monte de revisão, faz um monte de questões, só que não coloca uma lógica nessas feituras de questões. Você não vai pesquisar os temas que já caíram, né? E quando fala temas que já caíram, quando você pega não só como auditor fiscal da Receita, quando você pega ICMS e ISS, que são conteúdos que se apresentam em todos os editais, claro que com algumas dissociações diferentes de uma ou outra, e você, independente da banca, você cria listagens para você priorizar e anotar ali no seu material. Obviamente que não é estudar só focando nessas listas, mas você cria do todo, fragmenta esse todo, conforme vai estudando a teoria e treinando com questões, criando uma lista disso que você fragmentou, você vai avançando na teoria, nessa lista você vai usando para estudar treinando em cima de questões. Lógico que eu estou falando de uma forma meio rasa, mas quando vocês estão comigo, faz mais sentido porque vocês entendem essa lógica que eu estou falando, tá bom? Aqui da lei de improbidade. E aí você relembra, mas você já sabe do que é que se trata. Você já sabe, por exemplo, o que é um ato administrativo, você já sabe o que é uma licitação, um contrato. Agora é só relembrar, fazer com que você acumule. Vou fazer uma observação. Quando você sabe que você estudou, não significa que você conseguiu evocar e falar, vamos supor, princípios da administração. Quais são? Você sabe que você passou,
mas você não consegue reproduzir porque você passou pela primeira vez. Você só lembra que você estudou, né? Então, o que ele quer dizer é que quando você vai revisar aqueles seus mnemônicos, as anotações bem pequenininhas, e aí você volta a ler, você relembra muito mais rápido, né? Você entende, não é nem relembra, você entende muito mais rápido. Mas ao ponto de conseguir fechar os olhos e evocar, quando você estuda um dia, num dia anterior, você está explicando a matéria sem colar, né? Aí aqui a gente já vai falando em contextos de memória. Tá? Então, aqui ele está querendo dizer que, pronto, os blocos de memória já existem. Você olha ali, você vê que não é uma coisa mais nova, né? E aí sim você vai construindo até chegar naquilo que é importante, a memória de longo prazo. Em todo esse conhecimento. E tem um detalhe muito importante, viu, Herbert, que o pessoal trava aí no meio do caminho, que é como é que a gente faz para gravar todas essas informações necessárias, porque o que a gente percebe é que os alunos chegam para as provas, ou então resolvendo questões no dia a dia mesmo, e quando ele já está de um nível intermediário para avançado, o fator mais comum por errar questão não é porque ele nunca viu aquele conteúdo. Para a grande maioria das questões, ele já vai ter visto o conteúdo. Claro que vai aparecer uma ou outra coisa que é novidade, uma jurisprudência nova, uma alteração legislativa, ou até uma certa doutrina que ele não conhecia. Mas o principal motivo de erro vai ser porque simplesmente não lembra do conteúdo. É um detalhe que tinha ficado esquecido. E o que vai fazer com que nós acertemos essas questões são as revisões. O grande desafio vai ser jogar essa quantidade absurda de conhecimento para dentro da memória para você conseguir chegar com aquelas informações lá no dia da prova. Então, assim, é como eu costumo fazer uma analogia, que é como se tivesse um balde aqui de conhecimento. Você está jogando, fazendo as revisões, fazendo os estudos, questões, está jogando conhecimento. Você imagina, né? Não dá para fazer isso com o edital aberto. Eu vejo muitos de vocês aí, a não ser que você já tenha uma bagagem, pelo menos nas matérias de direito, que sai muito fora do próprio foco de vocês e querem um milagre, porque imagina, demanda tempo para construir um material de revisão. Entende? Porque no material de revisão, que conforme você revisar, vai ficando na tua memória. E ao você jogá-la para memória de longo prazo, você não precisa de espaçamentos curtos mais. E esses espaçamentos que vão ficando cada vez mais longos é que vai te dar espaço para inserir outras matérias, entende? É que eu estou falando no contexto de aprendizagem, tá bom? Então, quem chegou aqui no canal precisa entender que aqui é ensinar como se aprende, como funciona o nosso cérebro, tá? Se fulano de tal foi aprovado em 200 mil concursos, para as questões de neurociências, isso para a gente não tem nada a ver, porque isso é experiência individual dele. Não é porque foi aprovado, não estou falando dele, tá? Estou falando geral, que foi aprovado, logo eu vou aprovar todo mundo. Isso não existe, certo? Só serve para te motivar, para te dar um direcionamento de matéria que estuda ou não estuda, em conceitos sobre a sua individualidade, que não é a individualidade dele, que não é a individualidade dos teus coleguinhas, não existe isso não, tá bom? Para dentro do balde. Só que lá embaixo tem uma vazão, tem um buraquinho que está fazendo esse conhecimento também e sendo esquecido, se esvaindo. Então, você tem que colocar mais conhecimento aqui do que o que está vazando, porque o que você viu lá mais tempo para trás, há 3, 4, 5 meses, começa a ser esquecido. E para nós fazermos isso de uma forma simplista, em tese, o que é que nós teremos que fazer? Conseguir revisar os conteúdos de uma forma muito rápida. Eu tenho que jogar mais informação para dentro da minha cabeça do que eu estou esquecendo. Então, eu tenho que conseguir revisar todos esses conteúdos muito rapidamente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do concurso. E aí vem o trade-off, né? Quanto mais eu reviso, menos eu avanço. Né? Porque a gente tem que partir da ideia de que o tempo que o concurseiro tem disponível. Então, quanto mais reviso, menos eu avanço, principalmente aquela teia lá de Embigals que todo mundo fica falando. 24 horas, uma semana, pelo amor de Jesus Cristo, né? Uma coisa que você não vai precisar fazer muitas revisões, e vai conseguir dar um espaçamento maior, é quando você estuda pelo modo focado e alterna com o modo difuso, né? Porque quando você está ali, você pode usar a técnica Pomodoro para isso. Quando você está ali no modo focado, que você pode colocar
30 minutos pausando 5 ou 50 minutos pausando 10, né? É o modo difuso, é que faz com que você vá associando melhor que todo aquele conteúdo que foi estudado, tá? Sem isso, você vai ter muito mais dificuldade de compreender e muito mais dificuldade para ter rapidez nos seus estudos. Lembra que eu falei para vocês no vídeo? Então, é mais ou menos assim, ó, vamos falar em contextos fisiológicos, tá bom? Então, nós temos um neurônio, nós temos outro neurônio, né? Aqui já criou o bloco de formação porque você estudou, certo? Então, aqui, ó, a gente chama fenda sináptica, aqui, onde tem esse espacinho aqui, certo? Quando você começa a arborizar que um neurônio se comunica com o outro, né? Através de neurotransmissores, então tá aqui. Se você pudesse ver, você ia ver que tem umas coisinhas aqui para o meio. Só que essas coisinhas aqui para o meio é igual um tanquinho, uma bateria que vai esvaziando. E se você ficar forçando, você vai perdendo a potência, porque são comunicações elétricas. Você entra no modo difuso, dá para ele encher de novo a bateriazinha dele, e aí ele começa a funcionar novamente com força total. Só que, principalmente quem estuda ensandecidamente, força demais, e ele vai ele vai conseguir segurar conteúdos, mas seria muito mais potente assimilar, ficar mais tempo a retenção, para você sentir que, de modo muito ativo, muito reflexivo, usando o contexto da neurociência, você teria muito mais qualidade, não teria tanta dificuldade de organizar o material e perceber que a retenção e as repetições não precisam ser tão grandes assim, principalmente na hora que você volta e volta no material muito bem construído, porque se você voltar no montão de PDF que você não criou uma estrutura, não tem sinalizações, só foi fazer e jogando um monte de questões, quando você voltar, você vai dar uma volta imensa para você poder revisar aquilo. E essa volta imensa vai dar um espaçamento imenso também, né? Que é por isso que muitos têm que ficar 1 ano, 2 anos estudando para cargos nesse nível. O nível ele vai ser fixo. O dia vai ter 24 horas se você é concurseiro iniciante, se você é concurseiro avançado. E se você trabalha, se você isso, se você aquilo, você vai continuar trabalhando, você vai continuar tendo filhos, você vai continuar tendo a casa para arrumar. E aí, no momento que eu tenho que acrescentar 4 matérias novas, e tem mais uma outra coisa que depois eu quero falar quando a gente tem que acrescentar essas matérias novas, que eu quero fazer uma pergunta difícil para você. Eu acrescento 4 matérias novas e tenho que revisar o antigo. O meu tempo não aumenta. Então, vamos partir mais ou menos desse volume que o Bruno citou, de 25 horas semanais. 25 horas semanais não é um livro, não é absurdo e não é que você precise necessariamente de 25 horas. Mas quando a gente começa a falar de concurso de alto nível, o fator carga horária ele também se torna importante. Por mais que muita gente critique quando a gente fala isso, mas a realidade tem que ser dita, né? Não tem como comparar um concurso com 20 matérias com um concurso com 7 matérias. Quando o concurso tem 20 matérias, a carga horária ela se torna mais importante, porque senão não tem como, não tem milagre, né? Não tem como eu conseguir revisar e acrescentar matérias novas. Mas vamos partir dessa premissa de 25. Então, mas aqui eu discordo um pouquinho. Mas se você tem que estudar e 24 horas é igual para todo mundo, e você tem que estudar e você não tem controle sobre os possíveis caos que vão acontecendo, imprevistos, e você pensa na carga horária, então, dentro que eu acho que foi isso que ele quis dizer, você tem 25 horas, aí você se planeja 3 horas por dia. Você se planeja, não, você sabe que você tem essas 3 horas por dia, né? Ou 4 horas por dia. Digamos que você trabalhe, que você tenha crianças pequenas, você tenha outras responsabilidades. E a carga horária é importante para você ter uma noção de como você vai investir ou que tipo de material que você vai investir. Então, se eu consigo estudar 4 horas por dia, vai dar 5, 10, 15, vai dar mais ou menos 25, 5, 10, 15, 20 horas. Eu estou contando um pouquinho com o final de semana, que seja 25 horas, que daí vai dar 100 horas no mês. Imagina, aí você pensa assim, bom, em 6 meses eu quero deixar todo o meu material muito bem montado.
E aí eu vou focar em revisar bastante dentro daquilo que a Kátia falou, criando uma bela de uma lista, e vou focar mais em criar um bom material de retorno. Vamos supor que você pense a longo prazo. Se você colocando como meta, porque você pode ter se planejado 3 a 4 horas, seu filho ficou doente, você ficou doente, você ficou 2, 3 dias sem estudar. Então, a carga horária vai ser só para dar um parâmetro para mim, quando vocês estão comigo, de qual material se encaixa na sua vida. Só que imprevistos acontecem. E aqui eu não estou nem mencionando quem tem dificuldade. 20 a 25, para o que o pessoal quiser, só para a gente ter como parâmetro. Como que faz, Bruno? Vamos começar assim, ó, desde o começo, vamos separar mais ou menos umas 3 etapas, para a gente ser bem prático para o concurseiro. O concurseiro começou, ele já está vislumbrando um concurso de alto nível. Quantas matérias mais ou menos ele estuda nessa primeira jornada? Aí depois, no segundo momento, ele começou a vencer essas primeiras, aí no segundo momento ele vai começar a inserir matérias novas. Então ele acrescenta mais um pouquinho. E eu vou colocar assim o terceiro e último momento, que é o momento em que, hipoteticamente, ele está estudando. Então, vamos supor, só para pegar esse link aqui. Geralmente, vocês escolhem 5 ou 4 matérias que têm um peso maior, né? Eu vou pensar em magistratura. Área fiscal, acho que eu só cuidei de 2 até hoje. Mas vou pensar em magistratura, que é onde eu acabo pegando mais. Vamos supor que, igual eu falo para eles, olha, vamos focar primeiro, vamos criar uma lista de todos os conteúdos, que caiu uma vez, a gente vai criar essa lista em cima das provas anteriores, e nós vamos focar em 5 matérias que têm um peso maior, né? Conforme a gente organiza, fragmentando todo esse estudo, né? E aí, conforme ele vai estudando de um modo muito reflexivo e ativo, e vai montando todo o material, o espaçamento vai aumentando, e nesse espaçamento, conforme ele vai terminando a matéria, ele vai inserindo outra por meio, tá? Mais ou menos isso que eu acredito que ele quis dizer. Todas as matérias, que daí é o momento do quase milagre. Como é que faz essa jornada, em termos práticos? Vale lembrar que essa é uma jornada de médio e longo prazo. Uhum. Então, assim, esse é um primeiro ponto importante. O concurso de alto nível não é um concurso em que você vai ser aprovado estudando 3 meses. Via de regra, isso não acontece. Tem aquelas pessoas que são fora da curva e que conseguem ser aprovadas mais rapidamente? Tem, mas isso não é a regra. E normalmente, só para até desmistificar isso, normalmente esse cara que acontece, consegue aprovação em, vamos colocar assim, os históricos que nós temos de fatos reais, que nós conhecemos pessoas, que passaram de 6 a 9 meses no concurso TCU e Receita. Nós temos casos de pessoas que eu conheço dentro dessa situação que a gente sabe. Mas geralmente esse povo tem base, tem toda uma estrutura fisiológica, orgânica, de certo modo, que ajudaram, né? O meu ex-cunhado mesmo, que é bem grandão no TCU, não vou falar o nome dele, porque ele fica extremamente irritado quando cito o nome dele, ele foi gradativo. Ele veio uma vida de estudos que a família realmente valorizava isso. E ele não demorou para ser aprovado, para falar bem a verdade. Ele foi aprovado como auditor fiscal, foi colocado na fronteira, eu acho que de Foz do Iguaçu, mas eu acompanhei de perto o que aconteceu com ele. Então, quando olha, nossa, foi pouco tempo, mas eu sei, porque eu convivi com ele, que a estrutura familiar dele, e ele tinha o hábito à leitura, e ele gostava de contabilidade, que era o forte dele, e que isso o ajudou bastante, tá bom? Que realmente foi o que aconteceu. Quase sempre essas pessoas ou não trabalhavam, ou mesmo que trabalhassem, não era uma carga horária tão complicada de trabalho, então eles tinham um regime de trabalho mais flexível, conseguiam ter uma dedicação próximo do cara que tinha exclusividade para estudar. Então, como é que eu passei em 6 meses trabalhando? Cara, não compare esse cara com o trabalho normal do Brasil padrão de 8 horas, de ter que ir 1 hora para o trabalho, 1 hora para voltar. Normalmente não é isso. Essa pessoa não tem filho, essa pessoa teve algumas outras facilidades. Então, tem muitos fatores e teve um pouquinho de sorte. Geralmente, essa pessoa tem uma base forte também, Isso. viu, Herbert? Não nos concursos, que ela pode ter ali começado do zero, mas geralmente essa pessoa tem uma base forte em português, tem uma base forte em matemática. E aprendizado é assim. Quando você já leu 20, 30 livros, você lê o 31º muito mais facilmente, você conecta as ideias muito mais verdade. rapidamente, você associa as coisas mais rapidamente.
Então, geralmente, essa pessoa tem uma boa base, né? Geralmente, essa pessoa tem uma boa base. Mas acontece isso mesmo. E, não, mas só para aí, o último ponto, para a gente só tirar as exceções. E também tem muito caso de aprovado que passa, por exemplo, assim, para um concurso que teve formação específica em TI, formação específica em economia, e aí esse cara fez uma faculdade muito bem feita, bem bacana, e esse cara passa, de fato, às vezes com 3 a 6 meses nesse tipo de concurso. Agora vamos colocar assim um padrão. Receita Federal, TCU, CGU, Câmara dos Deputados, nível superior em qualquer área de formação, remuneração acima de R$ 20.000, com matérias espaçadas em várias áreas. Esse cara vai 1 ano e meio, para 1 ano a 1 ano e meio seria o prazo médio, e tendendo a chegar para 2 anos, e acima de 2 anos aí já começa já existirem outros fatores, como demorar o edital, etc., para sair. Então a gente padronizou o que nós estamos falando, médio prazo de preparação. Médio prazo de preparação. Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui para o início. O cara está começando, tem aproximadamente 25 horas por semana para estudar. Para um concurso entre 15 e 20 matérias a serem estudadas. Eu diria que nessa fase inicial, ele monta um ciclo de estudos com aproximadamente de 4 a 6 matérias. Porque se ele tem 25 horas, se ele coloca 4 matérias, ele vai estudar, vai vencer muito rápido. Ele vai estudar. Para esse perfil de pessoas que têm uma realidade diferente das pessoas que eu lido, analfabeto funcionais, transtorno de déficit de atenção ou transtorno misto, déficit de atenção e hiperatividade, pessoas em estados depressivos, ansiosos, que não tinham o hábito à leitura, ciclo de estudos não consegue. Por quê? Porque você imagina, você monta um ciclo de estudos rodando 6 matérias. Então, 1 hora, 1 hora, 1 hora, e aí vai rodando 1 hora, 1 hora. Aí pega uma pessoa que não tinha o hábito à leitura e começa a passar essa 1 hora e a pessoa está com dificuldade de entender 2 trechos, né? Então, esse tipo de estrutura que é montado para quem tem facilidade à leitura, para quem tem base boa, não serve, tá bom? Isso que ele está falando aqui é para a realidade que eles mencionaram antes, para esse tipo de perfil que já tem base, que tem costume de ler, tinha o costume de ler, teve todo esse incentivo ou esse exemplo no berço familiar, né? Não é a realidade de 90% dos brasileiros. Mas não é impossível, você que tem todas essas dificuldades, ser aprovado numa receita, por exemplo, a longo prazo, com as técnicas totalmente dentro da aprendizagem, com uma boa estrutura e fragmentação. Com certeza, eu já vi gente que eu cuidei, que tinha muito conteúdo, não conseguia se organizar, e que hoje é juiz do Piauí, por exemplo, que já nem está lá, mas já está em outro lugar. Dá umas 6 horas por semana cada disciplina. Isso vai ajudar a se tornar, você avançar mais rápido em cada matéria. Então, você vê o negócio andando. Imagina se eu, dentista, coloco 10 matérias para eu estudar em 25 horas por semana. Eu vou avançar muito lentamente em cada uma delas. E isso pode até Isso me mesmo. desmotivar, me desestimar. Eu não vejo o negócio andar. Se eu coloco de 4 a 6 matérias, eu consigo avançar mais rapidamente nesses conteúdos. Então, acredito que começa por aí. Que dá também, Bruno, que às vezes eu penso, a gente coloca esse 25 já uma. Olha, gente, as 2 pessoas que eu já cuidei para a área fiscal estavam estudando há 4 anos. E amava essa idealização, né? Só que não eram dentro desse perfil aí. Tinham muita dificuldade de assimilar, de organizar tanta matéria. Ficava vendo tudo quanto é curso, terminava, via curso, terminava, via curso, terminava. Não criava uma estrutura de revisão. Tinham tentado ciclos de estudos, tinham comprado o cronograma, não ia para frente. E quando eu cuidei deles, eu percebi que eles tinham, sim, dificuldade de aprendizagem, dificuldade para interpretar, um certo analfabetismo funcional, uma dificuldade, uma lentidão em todos os sentidos, organização, déficit nutricional, situações mentais. Quando a gente conseguiu enxergar por que estava tanto tempo e a pessoa não saía do lugar, é aí que eles começaram a engrenar. Então, acontece, porque isso aqui, esses professores são muito coerentes, falam bem, tem um perfil que não é o perfil da maior parte dos brasileiros, e eles motivam outros que sentem que se eles conseguiram, ele também consegue, né? É que talvez vai ter que se esforçar muito mais, mas eu não posso perder as minhas esperanças, né? Que é o que eles pensam, mas encontram e encaram dificuldades assim surreais, tá bom?
área alta, se a gente for para pensar, só que nós estamos falando de concurso de alto nível. O que dá também para o concurseiro fazer é, nesse primeiro momento, ele começar com uma carga horária menor, talvez ao invés de 25, ele começa com 15 a 20, e aí, porque é igual ir para academia, você não começa na academia fazendo Perfeito. 6 vezes por semana, trocentas repetições, você começa mais leve, quando você entrou no ritmo, você coloca uma carga horária alta. Então, você pode colocar o 25 horas como uma meta, que você vai alcançar, por exemplo, daqui a uns 3 meses. Pode ser isso? O importante é começar ali, não necessariamente já vai começar com as 25 horas. Eu acho que isso é quando você já está girando bem. Como você fez a analogia perfeita. A nossa mente, o nosso cérebro é igual a um músculo. Então, se eu quero começar estudando 6 horas líquidas por dia, provavelmente você não vai conseguir, você está saindo do zero. Você não vai aguentar, vai cansar muito mais facilmente. Depois, aquele músculo vai se acostumando. É igual as fibras musculares vão inchando, vão ficando mais fortes, e assim funciona seu mente, seu cérebro também. Então, começa devagarzinho. Muito importante o que eles estão falando, porque imagina, você não tem condicionamento. Aí você vai lá, é um estudo a longo prazo, acha que já desde o início vai estudar 6, 8 horas por dia. Não, é gradativo, porque a fadiga vem, o seu rendimento cai, e às vezes você é muito determinado, e você continua, porque você é raçudo, né? Não quer abrir mão de aceitar que precisa diminuir o ritmo. Aí, quando passa um semestre ou está com o edital aberto, está em estado depressivo, tendo lapsos de memória, porque o teu organismo vai fazer de tudo para te proteger, né? E aí é onde que o cérebro começa a ficar inflamado e você fica até depressivo, depressiva. E aos poucos você vai aumentando quando você for sentindo que dá para aumentar aquele ritmo, né? Então, começou com 4 a 6 matérias. Beleza. À medida que ele vai finalizando algum conteúdo, ele começa a inserir novas disciplinas. E aí, como é que faz para inserir essa matéria se a carga horária continua igual? Vamos partir do pressuposto que ele já chegou no nível da carga horária, que agora não aumenta mais a carga horária. Eu estava estudando 6 matérias. Como é que eu acrescento mais 4? Pronto, então vamos supor que eu terminei de estudar língua portuguesa. Estou estudando aqui para concurso da área fiscal / controle. Eu quero incluir auditoria. Vou incluir auditoria nos meus estudos. Então, se eu tinha 6 horas para português, eu vou ter que reduzir bastante esse tempo para português, porque ele vai passar uma matéria, vamos chamar para fase 2, vamos chamar o seguinte, fase 1, você está estudando a matéria pela primeira vez. É novo aquele conteúdo. Fase 2, já é uma matéria que você estudou, você está revisando. Então, para uma matéria em fase 2, que você já estudou, você coloca bem menos tempo no seu ciclo de estudos. Daquelas 6 horas do português, você vai ficar com 1,5. Vamos supor, o que ele está dizendo aqui. Então tá, você colocou ali 4 matérias. Uma você já terminou, que é português, né? Aí você finalizou português, você só tem que revisar. Surgiu esse buraco. Então, esse buraco que surgiu aqui, você vai colocar uma outra matéria, né? Se você estudou português e não construiu um belo de um material para voltar, porque vocês sabem ir, mas não sabem voltar. Para fazer isso que ele falou, você não vai conseguir fazer. Porque você lotou o teu material de resumo de um monte de coisa. Então, como é que você vai colocar uma outra matéria que você vai precisar de 1h30 todo dia, se for pensando em ciclo de estudos, ou se você não for por ciclo de estudos, está pensando em estudar 2 horas essas matérias porque surgiu esse buraco? Aonde que fica a revisão de português? Como que você vai encaixar se você não montou? Ah, mas eu vou separar 1 hora para refazer as questões. Sim, aí daria, desde que você tenha estudado e montado e deixado tudo bem organizado. E o que errar, você juntando, eu sempre falo para vocês, deixa um dia livre na semana, ou quinzenal, deixa um dia livre, porque quando as coisas derem errado, que você não está conseguindo revisar direito, você consegue pegar esse dia livre e refazer as questões, dar uma outra leitura. Também dou sempre essa hipótese para você, quando vocês têm muita dificuldade de se organizar, porque não é fácil mudar comportamento, né? Não é fácil pegar pessoas que não são disciplinadas e elas estão desenvolvendo a disciplina e mais clareza nas coisas, né? Então, algumas vezes, quando é a longo prazo, eu falo para vocês, olha, eu vou ensinando como montar o material, né? Então, a pessoa está estudando, eu vou dando, né, as diretrizes de como vai montar o material de volta, e aí chega um ponto que a gente tem que focar em estudar, montar o material de volta, e aí nos finais de semana eles pegavam e refaziam as questões. A prioridade era estudar, por exemplo, as 6 matérias, ter todo o material construído e preparado para revisar
acaba acontecendo, sim, de certo modo, a poda neural, mas eu dou essa tranquilidade dizendo, depois que estiver pronto, a gente vai criar um processo de espaçamento em cima desse material que você construiu, não daquele material imenso. Quando você começar a voltar pelo fato de você já ter um primeiro bloco, que você lembra que você já passou, você vai conseguir revisar várias e várias vezes para mim, conseguir colocar mais 2 ou 3 matérias, e acaba ficando muito mais fácil quando vocês têm muita dificuldade de estudar por ciclo de estudos. Aproximadamente 1 hora para revisar o conteúdo, e as outras 5 horas, 4 horas e meia, você vai dedicar para aquela disciplina nova. Então, você vai fazendo esse jogo de cintura, você vai ter que começar a equilibrar Então, vários prazos. uma situação hipotética. Eu tinha 6 horas de português por semana, eu mais ou menos zerei as minhas aulas, né? Isso depois eu quero falar sobre essa questão do começo, meio e fim, que o pessoal tem se perdido muito. Mas eu peguei um curso, que é o meu curso de referência, que é o que eu chamo de fonte de conteúdo, eu zerei esse curso. Eu tinha 6 horas. Agora, ao invés de 6, eu estudo 1 hora, e essas 5 que sobraram é onde eu encaixo a outra matéria. Eu dedico para outra disciplina. E você vai fazendo isso. Só que vai chegar um momento que isso não vai ser mais possível. Você já incluiu, vamos supor, mais 5 matérias novas. Você já está com 11 disciplinas no seu plano de estudos. Aquele tempo vai começar a ficar escasso, porque... Gente, é isso que eu falo para vocês. Quando você está com essas 11 disciplinas e que você está colocando 11 porque você está colocando ali nos modelos de revisar, se você está com essas 11 disciplinas que você já montou bem o teu material de revisão, você consegue colocar essas disciplinas e rodar bem em cima delas, entende? Criando uma lógica. Qual seria a lógica? Tem o meu material de resumos que eu sinalizei e deixei ele mais sucinto, com palavras-chave, com boas sinalizações. Fiz as minhas anotações nos próprios PDFs mesmo. Tem um bloco de questões que eu fui fazendo conforme eu fui estudando. Criei um outro bloco, que é de uma lista de erros. Peguei todas as provas anteriores e transformei num tipo de livro de questões comentadas que eu usei para estudar e fiz as minhas anotações, né? E aí, nisso que você criou gavetas, você vai sempre priorizando elas para memorizar. Porque indo para a memória de longo prazo, você não vai precisar fazer ciclando assim, do jeito. Isso aqui, gente, que eles estão falando, é para gente fora da curva. Estou falando quando eu pego vocês que têm dificuldade para organizar e aprender. Lembrando que o que eles estão falando está dentro da experiência deles, da experiência de outros que eles também já conhecem. A minha fala aqui é a fala de inclusão, tá bom? Então, você criou lista de incidências, não o que mais cai, lista de incidências do que já caiu em diversas áreas fiscais, diversas áreas de Tribunal de Contas, tanto estadual, eu acho que deve ter municipal, né? Não sei, estadual, federal, e aí você conseguiu sinalizar bem esse direcionamento. Então, você vai dando prioridade do que vai jogar para a memória de longo prazo. Porque daí aquilo que você não jogou para a memória de longo prazo é onde você vai ciclar mais vezes. Porque o que está na memória de longo prazo, você não precisa fazer essa rodada. Você pode cada vez mais dar um espaçamento, 15 dias, 15 dias. Então, você coloca aqui isso que você vai rodando, joguei para a memória de longo prazo, sobra bastante espaço para você colocar aquilo que você não colocou na memória de longo prazo. Finalizou, você vai começar a fazer bastante questões, vai fazer simulados, vai separar o que errou, novamente vai lá se aprofundar, né? Vai fazer simulados, vai usando os simulados para avaliar o que está na memória de longo prazo e o que não está. Parece muito complicado o que eu estou falando para vocês, mas na hora que a gente começa a montar essa fragmentação que está dentro do método MED, método de estudo dinâmico, vocês vão entendendo, tá bom? Você já está gastando ali, vamos supor, 11 horas, se você tiver só 1 hora para revisar para cada conteúdo, das suas 25 horas para revisar aquelas 11 matérias estudadas. E outras 4 novas. Vão sobrar o quê? 25 menos 11 vão sobrar 14 horas para 4 matérias novas. Já começa a ficar um tempo curto, menos de 4 horas por semana. Então, Herbert, eu sou defensor de que nesse momento você tem que sacrificar algumas disciplinas para você conseguir avançar nos conteúdos novos. Então, nesse momento, o que eu faria? Se eu tenho uma lista de tudo aquilo que já caiu nas provas anteriores, tem matérias que eu sacrifiquei que tem temas ali dentro, não tem? Então, se eu coloco essa prioridade que vai ter um pouco de cada matéria numa listagem,
Então, quando eu tenho que me aprofundar em outras matérias e eu vou ter que sacrificar algumas que eu não vou poder pegar, pegando a lista de incidência como parâmetro para estudar pelo menos pontos específicos dessas matérias que se sacrifica, você pelo menos não perde no todo essa coisa de sacrificar. Porque depois que você sedimenta bem essas matérias que ele menciona, aí aquilo que ficou de fora das listas fica mais fácil para você pegar dessas matérias que você teria que sacrificar. Então, há outros modos, sem ser esse modus operantes que é massivo, mas há outros modelos em que você vai fragmentando, encaixando, fragmentando, usando a lógica da memória de longo prazo e esses encaixes e esses fragmentos, tá bom? De novo, reforço. O que eles estão falando, válido para o perfil deles, é como eles falaram, pessoas que não têm dificuldade, é uma outra realidade. Diferente das pessoas que têm todo esse desejo, essa ilusão, ou essa paixão de trabalhar em cargos como esses que estão sendo mencionados, e aí vão enfrentando dificuldades, mesmo tentando todo esse modelo, não consegue. Aí acha que só tem esse modelo de estudos para aprender, mas não tem, tá bom? Então, olha, eu nem vou me estender muito, porque eles vão continuar falando, mas dentro desses modelos mesmo, estão entendendo? Então, a ideia conforme vocês vão mandando o vídeo, eu vou comentando em cima, né? Trazendo outros modelos que vocês poderiam estar inserindo, por exemplo, para que você entenda que não é branco no preto, entende? Que pode ter um sistema, mas os sistemas podem ser adaptáveis a você, sendo mais flexíveis, independente dessa forma que vocês conhecem por causa da maior parte de estudantes de concursos ou de outras áreas, vocês precisam compreender que tem formas diferenciadas que te levam também à memorização. Eu sei que às vezes dá um tilt na cabeça de vocês quando estou organizando, mas essa coisa acontece. Mas quando vocês vêm até mim, o que é que eu falo para vocês? Aqui é ralo. Vocês precisam ter as próprias conexões, vocês precisam montar os próprios materiais. E não é tarefa fácil, tá bom? Espero que tenham gostado de outro react. Sempre falo para vocês lá no Telegram, que o link está aqui. Deixa o vídeo lá de quem vocês querem que eu comente, me marca, ou pode mandar também pelo Telegram na minha DM, tá bom? Que eu vou separando e conforme vai sobrando um tempo, eu vou gravando aqui para vocês, tá bom? Beijão, abraço forte de urso. Fique bem.